Gente, agora vamos falar sobre as ideias, né? No último a gente falou no último vídeo sobre alguns dos movimentos que se deram no século XIX, movimentos operários, no caso especificamente o ludismo e o cartismo, e agora vamos falar de algumas ideias que surgem entrelaçadas com o desenvolvimento do movimento operário, especialmente a partir do surgimento das organizações sindicais, que eu falei bem brevemente no finalzinho do vídeo, que é, de maneira genérica, né, falando, seria o socialismo. Porém, quando a gente fala em socialismo, é muito complicado, né, falar no singular, porque existem uma série de correntes que ficaram conhecidas aí como socialistas. Então é um pouco difícil a gente chamar o socialismo de uma coisa só, e o objetivo hoje é falar de algumas delas, né? No texto que eu passei para vocês como bibliografia obrigatória, ele vai dar destaque, no caso, ao pensamento marxista, ao anarquismo e e no finalzinho, né, no penúltimo tópico, vai falar sobre também a social-democracia. Então eu vou dar destaque a esses, mas vou falar de alguns outros, até porque são formas precedentes com as quais essas correntes que o texto aborda também dialogam. Okay? Antes disso, vamos apenas apresentar alguns pontos comuns, né, de interseções que ligam, que conectam as diferentes correntes aí do socialismo, que permite da gente considerá-las como um fenômeno semelhante, né? Assim como a gente tem no campo do iluminismo, né, vários iluminismos também, com correntes do pensamento iluminista, discordâncias, no caso do socialismo a gente tem isso, e essas divergências e a formação efetivamente de correntes, ela se torna mais explícita e mais acentuada do que poderíamos falar em termos do pensamento iluminista. Né? Mas vamos lá, uma das questões é a questão do internacionalismo. Então, o internacionalismo é um dos elementos que conecta. Nós vimos que o século XIX é o século do nacionalismo, é o século em que esse fenômeno de identificação das massas do povo com um determinado território e com o seu Estado, com o seu governo, isso é um fenômeno que se deu aí a partir do século XIX. Ele surge nesse contexto, como o Benedict Anderson colocou, a partir da crise de grandes sistemas culturais que o precederam e abriram esse espaço político para o desenvolvimento das ideias nacionalistas. Já o movimento socialista, que está surgindo também no século XIX, ele é crítico a essa noção, né, e ao desenvolvimento do pensamento das práticas nacionalistas com as quais ele está convivendo, em função de ser justamente oposto àquela ideia que o Benedict Anderson fala da camaradagem horizontal. Né? O pensamento socialista está em pleno conflito dentro das próprias nações, e um conflito que é um conflito de classe. Então, a ideia é de que não, nós não somos todos a mesma coisa. Né? O industrial não é a mesma coisa que o operário, o grande proprietário de uma fazenda não é a mesma coisa que o trabalhador agrícola que trabalha para ele. Então, podemos falar a mesma língua, podemos ter a mesma religião, podemos habitar o mesmo território, mas há diferenças muito significativas e, nesse sentido, é mais importante a gente se aproximar de outros trabalhadores, né, independente da nacionalidade, do que das classes dominantes. Então, não é à toa que no hino da Internacional Socialista, que é a organização que eu vou falar mais adiante, que está aí num dos textos da bibliografia obrigatória, eles falam justamente isso em referência à questão da guerra, né? Paz entre nós, guerra aos senhores. Esses senhores são os patrões, né? E entre os empregados, entre os proletários, deve haver paz. Façamos greves de soldados, ou seja, não vamos à guerra, né? Façamos greve de soldados, a gente não quer guerra, não quer os soldados, nós somos irmãos trabalhadores. Então, esse hino da Internacional mostra claramente essa crítica ao nacionalismo como sendo propulsor de guerras e de conflitos entre trabalhadores. E o conflito deveria se dar entre as classes. Outro aspecto está relacionado também à questão da igualdade social. Então, a princípio, né, vou dizer a princípio porque nem todas as correntes são 100% assim, mas algo que eu compartilho é uma ideia de que não deveria haver trabalhadores e patrões, mas que os próprios trabalhadores deveriam ser donos das propriedades, dos meios de produção. Né? Então, os socialistas, a princípio, defendem, isso nas mais variadas correntes, uma situação de maior
igualdade social entre os participantes de uma dada sociedade. Nesse sentido, a ideia de igualdade para o pensamento socialista, ela se diferencia da ideia anterior de igualdade, que a gente discutiu quando estava falando sobre a Revolução Francesa, que é uma ideia de igualdade, tem que corrigir aqui, que vai além da igualdade jurídica do iluminismo, né? Então, a igualdade do pensamento iluminista é uma igualdade perante a lei. Significa o fim da desigualdade do ponto de vista legal. Então, não é mais, uma pessoa não nasce mais numa determinada ordem, num estamento, nobre, plebeu, clero, e dependendo disso a lei vai ser diferente para cada grupo social. Então, isso é a ideia da igualdade do iluminismo, é acabar com isso, acabar com essa desigualdade do ponto de vista legal. Para o pensamento socialista, que no século XIX já tem nessa igualdade jurídica uma realidade minimamente consolidada, surgem outras questões, outras reclamações, né, outras identificações de problemas, que no caso identificam que a igualdade perante a lei nada lhes garante em termos de participação política e exercício da cidadania. Ou seja, não basta ser considerado igual perante a lei se as minhas condições econômicas, as minhas condições de vida não me permitem participar em pé de igualdade dessa sociedade. Então eu não sou igual a eles, eu simplesmente isso vira letra morta. Então a ideia de igualdade para os socialistas parte de um princípio de uma igualdade econômica e não mais uma igualdade, ou melhor, e não apenas uma igualdade do ponto de vista jurídico. E em última análise, os socialistas defendem a igualdade total, né? E dependendo da corrente, considera a igualdade do ponto de vista de garantias de possibilidade de participação cidadã. Ok? Também sobre a discussão da propriedade dos meios de produção, é outro tema aí que há bastante controvérsia, mas há, a princípio, uma ideia de que os próprios trabalhadores, em algum nível, devam ser proprietários dos meios de produção, dos lugares onde eles trabalham, das ferramentas que eles utilizam, em algum nível e de maneiras assim diferenciadas. A gente vai ver, por exemplo, a questão do cooperativismo, que vai defender que os próprios trabalhadores sejam donos da fábrica e organizem-a coletivamente, de maneira cooperada. A gente vai ter, por exemplo, o caso do bolchevismo, né, no contexto aí se aproximando da Revolução Russa, que vai ter, na ideia de uma organização estatal das empresas, um mecanismo de controle dos trabalhadores, mas não é exatamente uma propriedade da fábrica. Então, tem algumas divergências, mas, em geral, essa ideia, essa crítica à propriedade privada está presente nas mais variadas correntes do socialismo. Okay? E agora vamos começar a falar de um deles, seria o primeiro, né, o mais antigo deles, e que vai ser bastante criticado pelo Marx, pelo Engels, especialmente pelo Engels, num texto que se chama Socialismo Utópico e Socialismo Científico, né? E que esse aqui, no caso, não é mencionado propriamente nos textos que eu passei para hoje, mas eu vou falar brevemente antes de entrar no outro. Seria o socialismo que ficou conhecido como utópico, mas que não era denominado pelos próprios socialistas utópicos dessa maneira, né? Então, esse termo utópico, ele veio para dar um tom pejorativo para o socialismo utópico, primitivo, né, digamos, para o socialismo utópico, como se fosse uma forma ainda mal elaborada de socialismo. Isso é o Engels e o Marx, né, que vão principalmente disseminar essas interpretações sobre o socialismo, em que eles falam que os socialistas utópicos, eles imaginam uma sociedade perfeita, eles projetam uma sociedade perfeita, mas eles não sabem como alcançá-la, eles não têm um arcabouço conceitual, um entendimento da realidade capaz de apresentar um caminho para isso, capaz de compreender a sociedade tal como ela é e capaz de, com isso, apresentar um modelo viável de transformação social. Então, essa é a crítica que os científicos fazem. No entanto, como a gente vai ver, e por isso eles associam ao livro Utopia, que foi um livro escrito pelo Thomas More, ainda no século XVI, né, que imaginava uma ilha imaginada, uma ilha perfeita, de paz, de harmonia social, e o próprio nome significa não lugar, um lugar que não existe.
que era uma imaginação aí do Thomas More de crítica à realidade inglesa da época. Então ele imaginava esse lugar perfeito, incrível, em oposição à realidade que estava colocada, e por isso eles usam esse termo, né, para dizer que esse socialismo não era viável, imaginava uma coisa impossível. Apesar de que, né, como eu gosto muito da discussão sobre utopia, a utopia mesmo que não exista, e ela nunca vai existir, ela dá um horizonte, né, ela expressa vontades, desejos de algo para o qual se tenta avançar. Mas eles usavam num sentido negativo, num sentido pejorativo. Aqui são alguns dos mais famosos desses utópicos. A gente tem o Robert Owen, a gente tem o Fourier, né, e o Saint-Simon. Eu falei na ordem errada, mas esse aqui é o Saint-Simon, esse aqui é o Owen e esse aqui o Fourier. Todos eles produziram livros, ideias e projeções de como deveria funcionar a sociedade, que tem algumas coisas em comum, que é essa questão do planejamento, da imaginação de uma sociedade não existente, de modelos até arquitetônicos, né, de como deveria ser o prédio, a moradia dos trabalhadores. Então, tem essas questões nos diferentes autores. Por mais que eles tenham sido cunhados como utópicos pelos seus opositores, no caso do socialismo científico, eles tiveram algum tipo de expressão, né, em termos de projetos e de estimular principalmente o cooperativismo, né? Então, algumas das ideias desses pensadores, como o caso do Owen, né, e foi muito forte no desenvolvimento de algumas propostas cooperativas, principalmente no norte da Europa e na Escandinávia. Agora eu vou propriamente para o socialismo científico, mas que eu vou interromper, porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo demais. E continuamos então no próximo falando do socialismo científico, do anarquismo e algumas